Muito boa tarde a todos. Um ótimo domingo para todos. Espero que tenham votado. E temos connosco aqui o Tiago Félix da Costa, sócio, co-coordenador do Departamento Criminal, Controle Nacional e Compliance de Moraes de Leitão e também coordenador do novo Departamento de Data Protection. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Tiago. Um gosto. E vamos começar com a primeira pergunta, Rickson, que é quem é o Tiago Félix da Costa? Essa é uma pergunta complexa, mas a resposta é complexa. Bom, eu sou advogado já há cerca de 20 anos. Ah, enfim, tenho um percurso na advocacia, se calhar um pouco fora do habitual, pelo menos na advocacia que exerço hoje, das chamadas grandes sociedades. Não foi aí que comecei o meu percurso. Sou essencialmente um advogado de contencioso. Comecei por fazer mais processo civil no início da minha carreira. Depois fui passando para o processo penal e para o processo contornacional. E, enfim, hoje em dia faço ainda mais, acrescenta isso a proteção de dados e outras áreas de compliance. Hoje eu faço também bastantes investigações internas. E, enfim, depois podemos falar mais sobre isso se quiser. É um percurso pouco habitual. Sou pai de duas, duas raparigas, com 5 e 7 anos. E são muitas outras coisas. Enfim, o trabalho não me define, é uma parte muito importante da minha vida, mas como diz um sócio nosso que eu admiro bastante, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Então, explica-nos um bocadinho desse percurso mais atípico. Acabou a faculdade e... Acabei a faculdade, enfim, durante a faculdade acho que talvez fosse um bocadinho imaturo a esse nível, nunca me preocupei muito depois com a profissão. Eu estive em filosofia antes de ir para direito, um ano e qualquer coisa. Depois mudei-me para direito. Na faculdade, enfim, acho que posso dizer que tive uma vida ótima. Só estudei aquilo que gostava, não era muito preocupado com as médias. E depois um dia, quando acabei o curso, saí de casa simultaneamente. E, portanto, de repente fui confrontado com a vida. Comecei a estagiar num escritório chamado pequeno, ou de prática individual. Acabei o estágio, já trabalhava em 3 escritórios ao mesmo tempo, já tinha os meus clientes, e só passado, salvo erro, 3 anos, nesta prática individual, já advogado, mais ou menos, enfim, 3 anos em 2007, acabei por ter o convite do Rui Patrício para me juntar à equipa dele na Moraes de Leitão, e onde estou desde então. E, portanto, foi um percurso pouco habitual, porque não cresci na sociedade. Na altura fui, salvo erro, a primeira ou a segunda contratação lateral. Hoje em dia é uma coisa absolutamente normal, mas à época não era. Foi uma adaptação curiosa, não é? Tive que, em pouco tempo, largar uma prática individual, os meus clientes, etc. E mudaram para a Moraes de Leitão e depois aí também fazer o meu percurso, mas essencialmente é um percurso pouco habitual porque tive um estágio muito multifacetado e muito a tribunal. Esse foi um dos maiores choques quando cheguei à Moraes de Leitão, era a quantidade de vezes que ia a tribunal passou a ser muito menor na altura. Enfim, era um outro tipo de casos, outro tipo de clientes. E, portanto, quando cheguei à Ambrazeitão, tinha uma grande bagagem de contencioso. Eu ia a tribunal mais do que uma vez por semana, todas as semanas, exceto nas férias judiciais. Portanto, foi um percurso, eu diria, um bocadinho atípico. Também como tive a oportunidade de colaborar com escritórios e advogados diferentes, tive experiências diferentes. Comecei por ter o meu patrono. Tem uma grande tradição familiar na advocacia, era um processualista brilhante, era e é. Muito processo civil, aprendi muito, enfim, eu não estava nem aí quando cheguei ao mundo da advocacia, as cadeiras processuais na faculdade não me entusiasmaram particularmente, mas adquiri um grande gosto pelo processo,
Depois tive contacto também com outro advogado com um perfil bastante diferente, que me ensinou, ou que me deu a perspectiva de nunca desistir, de ser criativo, de encontrar outros ângulos. É um advogado muitíssimo, era e é mais uma vez muitíssimo combativo e criativo. E depois, por fim, enfim, aquele que já conhecem, o Rui Patrício, que já na Moraes de Leitão foi e tem sido um grande mestre. E Luís, já sabes de certeza que eu ia fazer esta questão, é que em parte o seu percurso, pelo menos a parte inicial, assemelha-se um bocadinho com o meu, porque eu queria, logo de início, fazer o curso de Filosofia. Depois acabei por mudar para o curso de Direito e gostaria de saber porque é que escolheu, em primeiro lugar, a Filosofia, porque é que deixou e qual a importância da filosofia que a filosofia teve na sua vida, pelo menos nesse um ano que fez. E se teve alguma importância também no direito, na sua prática. Sim, então, eu fui para a filosofia, era variante de História das Ideias, estive na Faculdade Nova e fui essencialmente porque no liceu, enfim, além de em casa, minha mãe, enfim, não é filósofa nem estuda filosofia, mas trabalha, ou trabalhava em áreas relacionadas e, portanto, tinha muita, graças a Deus, tinha muita cultura em casa e muitos debates e muitas conversas e muitas leituras. E no liceu sempre fui tendo boas notas a filosofia, com pouco trabalho. Basicamente, não precisava de trabalhar muito, nem de estudar muito, tinha uma cultura de base, essa riqueza que trazia de casa e, portanto, fui sempre tendo boas notas. E como eu vos dizia, se calhar por alguma imaturidade, que só cessou no dia em que eu saí da faculdade e de casa. Talvez para uma imaturidade, resolvi ir para a filosofia porque gostava, porque, enfim, foi o que me pareceu mais natural. Não tinha perspectiva nenhuma à época de, de perspectiva profissional, o que é que eu vou fazer a seguir. Também eram outros tempos, atenção. Parece, enfim, a mim parece-me que não foi assim há tanto tempo, já foi há algum tempo, mas a cultura no país era um bocadinho diferente e não havia tanta competição, não havia tanta competitividade, não havia tanta preocupação com o futuro. Depois, porque é que eu saí de filosofia? Bom, eu sentia-me completamente desajustado, para ser sincero. A primeira, eh, o primeiro choque foi eu que durante o liceu conseguia fazer tudo com alguma facilidade, não tive facilidade nenhuma. Lembro-me às vezes, senti que estava a olhar para uma parede em branco, não perceber metade, para não dizer mais, uma porcentagem maior do que me estavam a dizer, foi um esforço, enfim, grande de adaptação. Depois, porque não me revia, isto tem que ser contextualizado à época, atenção, e com a idade que eu tinha e com as minhas circunstâncias, não me revia muito nos meus colegas, na lógica das coisas, sentia-me desadaptado, não tinha nada a ver com o meio, era assim. E tomei essa decisão, conto-vos a história. É uma história que tem graça e não ofende ninguém. Nós tínhamos tido uma frequência de teoria do conhecimento, portanto, essencialmente estudava-se Platão e tínhamos como professor o professor João Constâncio, filho do Dr. Vítor Constâncio. E era um professor espetacular, não só era considerado uma sumidade, apesar de ser muito novo à época, como era pedagogicamente muito cuidadoso, tinha imenso cuidado com os alunos. Lembro-me que as frequências duravam muitas horas, mas ele depois tinha o cuidado de falar com cada aluno sobre o resultado da prova, etc. Bom, eu não tive uma nota especial, já nem sei se negativa ou positiva, mas sei que não foi nada especial e fiquei desiludido com a nota, mas ele lá me explicou e chego ao bar ali na Avenida de Berna da faculdade e estão vários colegas e eu sento-me e às tantas está um colega a chorar ou com as lágrimas nos olhos e uma outra colega a apoiá-lo e estão a dizer o professor não te compreende. E eu indago na altura, mas o que é que se passou?
E essa rapariga, que não me lembro do nome das pessoas já, disse, é que este nosso colega respondeu à frequência em verso. Pronto. E imaginem estar num curso de filosofia, estamos a falar de filosofia de conhecimento de Platão, e um colega que responde à frequência em verso. Portanto, a culpa não era da pessoa, o mau resultado não era da pessoa, era o problema do professor, que também não tinha tido uma nota brilhante, estimava muito, não é para a pessoa ter um mau resultado que tem que culpar o professor. E, portanto, foi nesse momento, preciso que eu disse que não me revia, ou não me sentia enquadrado naquele curso. Depois vim a perceber que o que eu realmente gostava, mais tarde vim a perceber que aquilo que eu procurava na filosofia era mais uma dimensão essencialmente política, que até acabei por encontrar mais na Faculdade de Direito de Lisboa. Portanto, essa história da filosofia foi natural ir para esse curso, porque era aquilo em que eu me sentia bem, daquilo que gostava no liceu. E depois senti-me completamente desenquadrado. Quando mudei para Direito, também sem grandes certezas, confesso. Depois senti-me em casa quando comecei a fazer o curso de Direito, especialmente com aquelas cadeiras de Ciência Política, Direito Constitucional, que era realmente eu gostava à data. Mas a Bastante filosofia interessante. continua presente, continua sempre presente. Muito bem, Aliás, já foi muito útil em alguns casos jurídicos. certo. Luís, podes. Já lhe vamos perguntar sobre esses casos onde, onde foram úteis, onde foi útil a filosofia. E já agora também gostaria de perceber porque é que depois teve um enfoque em direito penal. Ou seja, porque disse que começou a fazer o estágio no escritório. Foi natural. Quando fui para a Moraes Leitão, portanto há 17 anos, sensivelmente, sim, faz agora 17 anos em abril. Fui integrar a equipa do Rui Patrício, na altura era o Rui Patrício e o Miguel Almada. Miguel Almada ainda não era sócio, mas só era o advogado mais sénior da equipa. E, portanto, eu inicialmente até ia fazer processo civil, porque essa equipa ainda à data, fazia processo civil. E assim foi, fiz alguns processos cíveis, mas depois foi fruto das circunstâncias, da evolução da própria equipa, da evolução da prática do Rui, da especialização, não é? À data existiam 3 equipas de contencioso, estávamos organizados de outra forma e progressivamente a equipa do Rui foi-se concentrando, nem só no direito penal, mas, portanto, se quiserem, no que nós chamamos de contencioso sancionatório. Portanto, reparem que também foi por volta dessa altura que começaram a surgir alguns grandes processos contornacionais, ou os primeiros grandes processos contornacionais, nomeadamente no setor financeiro, e, portanto, foi assim. Eu já fazia processo penal, mas fazia essencialmente processo civil antes de entrar na Moraes. Então, já fazia processo penal, tive as minhas oficiosas também, gostava muito, e foi para aí, porque a minha paixão sempre foi mais o processo, a barra, se quiserem, mas mesmo tecnicamente ou cientificamente, a minha paixão é o direito adjetivo. O direito substantivo, para mim, serve essencialmente para resolver os casos, ou para tentar ajudar a resolver os casos. A paixão, aquilo que eu gosto verdadeiramente é do processo. E então, já que falou das oficiosas e de Uhum. julgamentos, como é que foi o seu primeiro julgamento? Tem memória? Tenho, sim, senhora, marcou-me o meu primeiro julgamento. O meu primeiro julgamento, não foi a minha primeira diligência, mas o meu primeiro julgamento foi no que seria hoje o Juízo Criminal de Lisboa, na Pinheiros Chagas. Enfim, era um cenário que se calhar vocês nunca viram, mas já ouviram falar. Portanto, os advogados, para terem uma ideia, os advogados oficiosos faziam fila, não havia espaço para sentar, faziam fila junto à parede da secretária onde se iam sentar, e depois os casos iam sendo resolvidos, os advogados saíam, a maior parte de estagiários, saíam e os julgamentos eram assim um bocadinho carne para canhão. Acho que esse caso me marcou porque foi o meu primeiro julgamento, portanto tive a oportunidade de reunir era uma senhora que eu patrocinava, era um crime de furto,
E eu lembro-me de estudar imenso, fartei-me de estudar e montei uma estratégia. Que no fundo passava por saber qual era o momento. A senhora tinha, já não me lembro o que era, mas uma peça de roupa, qualquer que tinha sido apanhada com uma peça de roupa dentro da mala numa loja. Isto é o que me lembro, e então eu estudei bastante e no fundo queria provar que no momento em que a senhora foi surpreendida, ainda não tinha feito verdadeiramente sua a coisa e portanto que o crime ainda não estava consumado. E comecei a fazer perguntas à minha cliente e depois às testemunhas sobre isto. E, enfim, não quero mentir, mas pá, à segunda ou terceira pergunta, o juiz, imagina, não é? O nervosismo, os estagiários tinham imenso medo, a maior parte pedia justiça, uma coisa que me orgulho de nunca ter feito na vida. Há sempre qualquer coisa para dizer, sempre. Nem que seja sobre fatores atenuantes, na terminação da medida da pena. Portanto, eu lembro-me, à segunda ou terceira pergunta, ao juiz vira-se para mim e pergunta-me: "Só já percebi onde é que vai, não vai longe com essa estratégia." E este momento, eu que estava cheio de medo, saiu-me esta resposta. Também tem muito a ver com a minha personalidade. "O doutor, sim senhora, mas é o doutor que está a fazer a defesa ou sou eu?" Portanto, se for eu a fazer a defesa, parece-me que o doutor terá que me deixar fazer estas perguntas. Pois, o doutor é que decidirá como achar melhor. Qualquer coisa deste género. E, portanto, este momento imagina um cenário, um tribunal cheio de gente, tudo a querer despachar, porque a lógica era uma lógica de despachar, graças a Deus. Acho que hoje em dia é muito menos assim. Pelo menos as condições de trabalho não eram as melhores. Eu empenhadíssimo, tinha estudado imenso, sentia o peso da responsabilidade sobre mim e recebo, à segunda ou terceira pergunta que faço no meu primeiro julgamento, recebo esta advertência, para não chamar outra coisa, do juiz. E pronto, e esse modo como se reage, se calhar não foi o melhor. Acho que não, seguramente não fui mal educado, mas se calhar foi um bocadinho impertinente. Mas esse momento define um bocadinho depois a maneira de estar e se calhar a coragem que é preciso para estar na barra. Ou eu acho que é preciso. E depois o desfecho, qual é que foi? Sim, Depois, precisamente. obviamente que a minha constituinte foi condenada, mas orgulhei-me bastante de ter dado muito trabalho ao juiz, fez uma sentença grande que desmontou, enfim, a jurisprudência maioritária do que me lembro. Não me dava razão, mas pronto, lá está a tal energia que mesmo perante uma oficiosa é preciso ter. Estamos a defender uma pessoa, a liberdade dessa pessoa que nos está confiada e, portanto, temos que tentar o que for defensável e não envergonhar, temos que fazê-lo. Se bem que eu não acredito em defender o indefensável. Não consigo. E, ainda na cena deste caso, considera que a sua intervenção teve algum impacto positivo na determinação da medida da pena? Ou só a nível da fundamentação? Eu já, para ser sincero, já não me recordo exatamente qual foi a pena. Creio que não foi uma pena, não foi pena de prisão efetiva. Acho que a senhora não tinha muitos antecedentes, bem me recordo, e portanto há de ter sido uma pena de multa ou uma pena de prisão suspensa na sua execução. Acho que, enfim, acho que tem um impacto. Olha, tem um impacto, é uma dimensão que nós às vezes nos esquecemos. Tem um impacto uma pessoa com poucos recursos perceber que um advogado a defendeu, independentemente da questão de saber se de facto a senhora. Eu fiquei perfeitamente convencido que o crime tinha sido praticado. Atenção. Mas acho que essencialmente também há essa dimensão perante aquela pessoa que representamos e, no caso, perante uma pessoa com menos recursos, ter tido uma defesa que pelo menos se empenhou. E voltando ao que disse, referiu que não defende o indefensável, mas Uhum. em que perspectiva? Eu, na seguinte perspectiva, reparem, não tanto numa perspectiva jurídica, porque
No direito, enfim, aquilo que é absolutamente contra direito está-nos vedado, evidentemente, mas numa perspectiva técnica, muitas vezes há que encontrar novos caminhos e temos que ser criativos, temos que combater uma dada jurisprudência por aí fora. Não é tanto nesse, mas não é tanto nesse sentido técnico que eu me refiro. É no sentido no sentido da lógica. Ou seja, eu tenho muita dificuldade perante um juiz ou um coletivo de juízes estar a defender qualquer coisa que é logicamente inegável. E isto acontece. Acontece. Muitas vezes defender o indefensável é uma estratégia perseguida. Eu não me revejo nessa estratégia. Porque eu acredito, enfim, bem ou mal, acredito muito que o processo penal que nós vivemos atualmente, ou se quiserem, os processos sancionatórios, para ser mais preciso, portanto, o processo penal e o processo controle nacional, são aqueles que eu faço mais, vivem muito de fatores extrajurídicos. E, portanto, eu não acredito que, quando eu tenho a expectativa de demonstrar o meu caso ao tribunal, eu acredito que se eu perder a minha credibilidade ao defender o indefensável, serei menos ouvido. E, portanto, muitas vezes é preciso assumir alguma coisa, mesmo quando, como se diz, quando a verdade é a pior defesa, é preciso assumir alguma coisa. Aquela coisa de que o arguido necessariamente, o advogado de defesa dizer que o arguido necessariamente não fez nada de mal, não, às vezes é preciso assumir alguma coisa. Às vezes a estratégia pode ser assumir que se fez mal e depois trabalhar outras ou recorrer a outro tipo de instrumentos para defender o nosso caso. Agora, defender, por exemplo, para dar um exemplo, alguém que não declarou um rendimento que obteve, se cair dentro dos parâmetros do crime de fraude fiscal, eu vou defender que não há fraude fiscal. Há fraude fiscal, não declarou, devia ter declarado, o montante está acima do previsto na lei. Há que ter a capacidade de não, pelo menos é a minha perspectiva, não prejudicar a credibilidade para defendendo o indefensável, porque essa credibilidade vai ser essencial para conseguir mexer ouvidos noutras dimensões. Atenção, isto não é perfeito, mas é a forma como eu vejo a nossa justiça hoje em dia, como ela se processa, e processa-se em planos extrajurídicos, e, portanto, é preciso ter cuidado. Se fosse só o plano exclusivamente jurídico, se fossem só as regras ou o cumprimento das regras processuais que ditavam o resultado, se calhar não precisávamos ter este tipo de preocupações. Assim, precisamos ter uma preocupação grande com a credibilidade, com a nossa própria credibilidade enquanto advogados, para que possamos ser ouvidos. E como é que gera a relação, desculpa, Rickson, como é que gera depois o próprio cliente e as vontades do cliente, por exemplo, de que haja uma justificação de justificável? Pois é, por acaso é curioso fazer essa pergunta. Com uma grande frontalidade, não é? Ainda não há muito tempo, apareceu-nos um cliente, aliás dois, que tinham sido representados por outros advogados, e pediam o nosso patrocínio, ou o meu patrocínio, para a fase de julgamento. Só para a fase de julgamento. E eu li a acusação, só a acusação, antes da primeira reunião que tive, e disse àqueles clientes que o caso era difícil. Eles ficaram a olhar para mim, mas eu venho um advogado, ainda por cima estou a mudar de advogado na expectativa de que este advogado me foi recomendado por alguma razão, me traga notícias positivas, e eu disse, olha, os senhores partem à partida, o plano está inclinadíssimo, por um conjunto de circunstâncias, que eu não posso aqui revelar, mas li a acusação e pensei, isto tem todos os condimentos. Mas não, eu não fiz, não aconteceu, o cliente dizia, mas isto não foi assim, etc. Certo, mas tem todos os condimentos para o preconceito ou preconceito que os senhores vão enfrentar ser difícil de rebater. E, portanto, eu acho que com os clientes, a frontalidade é fundamental. A frontalidade, depois a capacidade também de gestão das emoções, por aí fora. Mas ser frontal é uma coisa que, enfim,
eu acho que é essencial na relação entre advogado e cliente, porque o essencial nessa relação é a confiança, e a confiança tem que funcionar para os dois lados. Por isso, eu próprio, se não me sentir confiança nos clientes, prefiro não representá-los. Certo. E ainda na lógica do defender o indefensável, como argumentar contra as regras de experiência comum? Hum. Uma defesa que se assenta nisso. Sim, Tentar olha, rebater a prova indireta. em primeiro lugar, é preciso perceber que há regras para a prova indireta e é preciso batalhar por isso. É preciso batalhar por isso, porque se é verdade e nós também não, enfim, não podemos olhar para, ou pelo menos não devemos tentar olhar para a justiça só do ângulo da defesa, dos advogados de defesa, temos que conseguir olhar para a justiça no seu todo, e é verdade que é verdade, é pacífico, que em certos casos as regras de experiência comum são absolutamente imprescindíveis. Mas para o pleonasmo tem que haver regras para o recurso a essas regras de experiência comum. Porque senão, e como já vi escrito num acórdão, está-se mesmo a ver, não é? Senão está-se mesmo a ver, e vamos todos para o café e discutimos o caso e está-se mesmo a ver e as pessoas são condenadas. Portanto, tem que existir regras, ou pelo menos nós temos que lutar, e essas regras já estão mais ou menos pacificadas na jurisprudência e na doutrina, temos que lutar pela sua aplicação efetiva. Portanto, por exemplo, se eu tenho um facto sustentado em prova direta que interrompe um nexo lógico entre o facto conhecido e o facto desconhecido, esse é um dos caminhos. Também me parece que em recurso, por exemplo, o Tribunal de Recurso não pode utilizar regras de experiência comum para alterar o resultado preferido em primeira instância, desde logo porque está, enfim, afastado do caso pela mediação a que um tribunal de recurso está sujeito. E, essencialmente, para responder à sua pergunta, e é a forma como eu vejo a justiça, hoje em dia, a justiça do contencioso sancionatório, tem que ver com um clash de narrativas. E, portanto, daí a tal questão da credibilidade. Eu tenho que conseguir opor à narrativa do Ministério Público, muitas vezes é uma narrativa muito poderosa, como eu dizia, dava este exemplo deste caso, a narrativa é tão poderosa que eu estou a dizer a um cliente, você tem muito poucas hipóteses de ser absolvido e ainda não sei nada, não vi prova nenhuma, mas só pela forma como a narrativa está construída, pelos seus condimentos que envolvem política, organizações semi-secretas, por aí fora, já há um preconceito e, portanto, é preciso construir uma narrativa que seja credível, que suscita dúvida, que leve um juiz a pensar, afinal, se calhar o caso não é tão evidente como parecia, com base na narrativa do Ministério Público. E, portanto, por isso é que eu dizia, quando dava aulas, dizia aos meus alunos, aulas de processo, ou direitos e processos, como eles chamavam, direitos fundamentais e processos, é que hoje em dia os processos sancionatórios jogam-se em três planos distintos. O jurídico, de sempre, que é fundamental, mas também num plano psicológico, sociológico, se quiserem, e num plano estratégico, é a combinação dos outros dois. E, portanto, nós não podemos olhar só para um lado jurídico, temos que olhar muito para a impressão que a nossa história vai causar, se temos ou não provas que corroborem essa história, para medir, enfim, a forma como os tribunais ou como os juízes vão olhar para essas provas e para a nossa história. Mas não é fácil, não é nada fácil. Porque esse preconceito está hoje muito instalado e as regras processuais muitas vezes, e meço bem as minhas palavras, muitas vezes são marteladas para chegar a um resultado de acordo com o tal preconceito inicial da justiça do caso material. É isso que nós assistimos muito, é que os juízes olham para aquilo que lhes é trazido pelo Ministério Público e pelos outros sujeitos processuais, formam uma convicção e, portanto, depois,
saber se as regras da experiência comum se foram observadas, se não foram observadas, qual é o valor da prova, se há testemunhas a mentir, se não há testemunhas a mentir, quais é que são as motivações das pessoas. Tudo isso acaba por ser condicionado em função de um resultado que muitas vezes é pré-determinado. E então tenho, neste segmento, Tiago, e tendo em conta que já durante a sua carreira teve envolvido em grandes processos, tanto processos sancionatórios, tanto penal como controle nacional, queria também entender qual é que é o verdadeiro impacto de uma exposição mediática nos trâmites desse processo e depois na garantia que o mesmo seja um processo justo, imparcial. Olha, eu acho que a pior coisa que aconteceu à justiça portuguesa foi a mediatização para lá do razoável. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que o escrutínio da justiça é fundamental. Obviamente que o escrutínio pelos cidadãos da sua justiça através dos mídias é fundamental. Agora, reparem, eu cresci na justiça. O primeiro caso que eu assisti no tribunal, não fui o primeiro a fazê-lo, obviamente, foi o caso Moderna. O primeiro julgamento que eu vi foi do caso Moderna, que era um caso à data mediática. Depois tivemos o caso Casa Pia. E a partir daí, estes casos foram marcantes. Há outros, obviamente, nos anos 80 há outros casos, e aí eu estava longe da justiça, mas a partir do caso Casa Pia, a relação entre mídia e justiça penal, se quiserem, foi-se acentuando. E é muito. E produziu resultados, eu diria muito. Também podemos falar sobre as causas de termos chegado aí, mas gerou resultados perniciosos. Portanto, hoje, quando enfrentamos, é muito diferente um processo mediático, gerir um processo penal mediático de um processo penal não mediático. Tipicamente, o processo penal não mediático é muito mais sereno, permite muito mais, eu diria, a procura da tal verdade pelo tribunal do que um processo mediático. Ao ponto, para vos dar um exemplo, também de um caso recente e conhecido, de eu ter visto advogados com 20 e 30 anos de experiência emocionados com uma decisão inesperada de um juiz de instrução criminal sobre medidas de coação. Emocionados verdadeiramente, entre os quais eu me incluo. E emocionados porquê? Porque a decisão é tecnicamente espetacular? Não. Emocionados, o que é que leva um advogado a emocionar-se com esta decisão? Leva o facto de ela ser inesperada, não porque não é justa, mas porque a pressão mediática é de tal ordem que nunca acreditámos que o juiz pudesse dar a decisão que deu. E, portanto, no processo penal, é em várias fases, os impactos são distintos, obviamente, mas, por exemplo, o impacto na decisão sobre medidas de coação que tem a mediatização de um processo, quando nós estamos 24 horas por dia com as câmaras apontadas ao tribunal, às portas do tribunal, ou às janelas do tribunal, pensando no campo da justiça, em que se tenta ver os arguidos, os advogados, os atores da justiça, se quiserem, em que os jornalistas recebem muitas vezes as decisões antes de nós próprios advogados, ou as decisões, as promoções, o que for. O impacto para um juiz tomar uma decisão de restituir os arguidos à liberdade e praticamente não lhes aplicar medidas de coação é enorme. Portanto, é preciso coragem, lá está. Não são só os advogados de barra que precisam de coragem. Mas isso é um exemplo para mostrar como é que o impacto da mediatização é tão grande. Ninguém já espera uma decisão que é absolutamente justa face ao caso. Enfim, vamos admitir que sim, só para efeito do exemplo. Já ninguém espera a decisão, não por questões processuais, mas porque a pressão mediática é a tal ordem, ninguém acredita que o juiz tenha a coragem no caso de não aplicar as medidas de coação. A mesma coisa num julgamento. Imaginem, é difícil, tenho que ter algum cuidado sempre a falar de casos concretos, até porque alguns não estão diretamente acompanhados por mim, mas nós temos o nosso departamento tem muitos e bons advogados e, portanto, tem muitos casos.
mas há alguns casos mediáticos em Portugal que é difícil admitir que as pessoas vão ser absolvidas. As pessoas não são absolvidas porquê? Porque há provas no processo para as condenar, juridicamente estão preenchidos todos os fundamentos para as condenar. Às vezes não. Independentemente de nós todos, no café, na tal justiça do café, podemos achar que é culpada, mas que aquela pessoa é culpada. Mas pela mediatização, mesmo que de acordo com as provas ou com o direito, aquela pessoa merecer ser absolvida, dificilmente vai ser. Portanto, é muito diferente gerir estes dois casos. Nós, quando temos por exemplo, um caso mediático, quando estamos a dirigir-nos ao tribunal, estamos condicionados pelos jornalistas que estão na sala. Por sabermos que, enquanto estamos a falar, estão a ser publicadas as palavras que nós estamos a dizer. No outro dia, num caso, eu estava a alegar e virei-me para trás para confirmar que não estavam jornalistas. Porque, enfim, o meu cliente está a ser julgado no tribunal, mas se estiver a ser julgado na praça pública é diferente, não é? Aquilo que eu posso dizer, a liberdade que eu tenho para dizer numas alegações, por exemplo, que o meu cliente se calhar praticou algum crime, mas esse crime já está prescrito e só foi acusado ou só está a responder pelo crime, por outro crime que não praticou, apenas porque o primeiro, aquele que efetivamente praticou, já estava prescrito. Eu só tenho essa liberdade se não tiver com as televisões dentro da sala, se quiserem. Portanto, a forma como nós abordamos os casos são naturalmente distintas. E no processo mediático nós também gerimos a comunicação. Pois claro. Nós, advogados. E então, Luís, mas os assistentes. Pergunta dos assistentes. sim, isso aqui é uma pergunta que temos feito recorrentemente, que é a questão dos assistentes no âmbito do processo penal, assistentes jornalistas que quando se constituem e se acha que dever-se-ia ou não dar essa possibilidade só pelo facto do assistente também ser jornalista, ou só após a verificação que ele está ali como jornalista e não como a fazer o papel de coadjuvar o Ministério Público é que se deve retirar esse estatuto. Qual? Enfim, eu tenho que ter cuidado com a resposta a essa questão. Eu acho que, por princípio, o processo penal, a partir do momento em que é público, tem que poder ser, sindicado, não é? E, portanto, acho que, por princípio, os senhores jornalistas devem poder ter acesso ao processo. Prefiro que as coisas se mantenham assim do que aquilo que nós assistimos frequentemente, que é os processos ainda estarem em segredo, por exemplo, e as coisas virem cá para fora. E nós sermos confrontados, termos os nossos clientes a ser julgados na praça pública e ainda não termos acesso ao processo. Não é? Portanto, a mim não me choca que, ou, pelo contrário, eu diria que eu prefiro que os senhores jornalistas tenham acesso aos processos, desde que haja igualdade de circunstâncias com as defesas. Muitas vezes, nós até queremos que os senhores jornalistas tenham acesso ao processo, mas gostávamos era que eles vissem mesmo de facto o processo, coisa que não acontece. Porquê? Porque o jornalismo tem que vender e aparentemente eu não sou jornalista, aparentemente aquilo que vende é o escândalo, aquilo que vende não é inocência. Já repararam? Aquilo normalmente que vende, onde o discurso mediático se centra é na culpabilidade, não é na inocência, é raro. Por acaso agora, enfim, nestes últimos processos, e alguns, porventura, algumas coisas têm corrido menos bem para o Ministério Público, a opinião pública começa a questionar-se um bocadinho sobre a forma como estas coisas acontecem. Agora, eu não me choca nada que os senhores jornalistas façam a sindicância que têm que fazer dos processos, mas que o façam em termos de igualdade, pelo menos com as defesas, não é? Porque senão... Mas o façam como, Tiago, mas que o façam como assistentes ou como interessados e que tenham acesso se não houver um segredo de justiça? Sim. Sim, eu preferia que fizessem como interessados. Ok, ok.
E tinha há pouco referido a questão das medidas de coação e de que muitas vezes, pelo menos no meu entendimento, daquilo que eu percebi, que o GIC confirma decisões do Ministério Público, talvez, não sei a razão, mas talvez mas confirme e não faça uma avaliação crítica das mesmas. Considera que é assim ou que há outros condicionamentos? Não, Luís, claro, há tudo, não é? Nós tipicamente centramos nos casos mediáticos, mas há todos os outros processos, não é? Ah, o que nós, lá está, temos que separar os casos mediáticos dos casos não mediáticos. É verdade que estatisticamente Portugal tem um nível, comparativamente com outros países europeus, tem um nível elevado de medidas de coação privativas da liberdade. Pronto. Tal como tem um nível elevado de prisões efetivas. Isso, enfim, é outra discussão. Agora, aquilo que nós vemos nos casos chamados casos mediáticos é que muitas vezes as medidas de coação são um pré-castigo. Eu acho que as coisas estão a mudar, eh, mas muitas vezes as medidas de coação eram um pré-castigo e, portanto, nós fazíamos quais apostas, não é? Esta pessoa não precisa saber do caso. Não é preciso saber o caso. Esta pessoa só pode ficar em prisão preventiva. Porquê? Porque havia, de facto, o perigo de fuga, ou o perigo de continuação da atividade criminosa, ou isso não podia ser conseguido através de uma medida menos lesiva dos direitos fundamentais do visado. Um, Muitas vezes a sensação que nós, por exemplo, um, até há relativamente pouco tempo, um arguido que fosse enfrentar um destes processos mediáticos, que fosse detido para ser presente ao GIC, para a primeira interrogatória judicial de arguido detido, que não falasse. É uma estatística interessante, olha, não sei, um desafio que deixo. Que se remetesse ao silêncio, qual era a probabilidade de vir a ser aplicada numa medida privativa da liberdade? Eu diria que é elevada. Não é? Ah, Pelo menos eu digo sempre, olha, senhor ou a senhora, a se remeter ao silêncio, nesses cenários, a probabilidade de ser aplicada uma medida de coação privativa da liberdade é elevada. Isto não devia ser assim. Não devia ser assim. Quando nós vemos, por exemplo, qual é o fundamento, isto acontece, o fundamento da medida, de uma dada medida de coação. O fundamento é o perigo de fuga. Mas porquê é que há perigo de fuga? Porque a pessoa pode viajar. Há fundamentações destas. A pessoa pode viajar, tem meios para comprar uma viagem. Pronto, quer dizer, quando vemos este tipo de fundamentações do lado do Ministério Público, enfim, acho que está tudo dito. E a verdade é que, enfim, podemos fazer essa estatística, pensar em todos os casos mediáticos dos últimos 10 anos, 15 anos, e verificar quantas vezes é que as pessoas não ficaram privadas da sua liberdade, depois, afinal, até foram absolvidas. Enfim, devia ser a última rácio. Não é? Estamos a falar de um homicida, de um traficante, enfim, pode fazer sentido. Agora, na maior parte do colarinho branco, as medidas privativas de liberdade, do que eu tenho percebido, não são necessárias. Na senda aqui de mais da atuação da autoridade judiciária, mais precisamente do Ministério Público, qual é a sua percepção sobre a atuação desta magistratura? Considera que tem tido uma intervenção em que admite quase tudo para a prossecução da verdade material, exemplo do caso da Operação Madeira, em que houve uma discrepância entre o entendimento do Ministério Público e o próprio entendimento do juiz de instrução criminal. Qual é a sua opinião sobre a atividade do Ministério Público atual? Enfim, mais uma vez, as generalizações são sempre perigosas, não é? Até porque nós tendencialmente focamos num certo tipo de casos e não e com isso não estamos a falar do dia a dia, não é? Do furto, enfim, do tráfico, do homicídio, pronto.
Nós não falamos disso. O que é que eu considero? Por outro lado, antes ainda de dizer o que é que eu vejo, hum, acho que nós temos que perceber o outro lado. O que é ser um procurador? O que é ser juiz? Que condições é que há de trabalho? Já, se quiserem, conto uma história engraçada também com um cliente estrangeiro sobre o Ministério Público, as perguntas que eu me fazia. O que eu acho é que aquilo que eu sinto, mas eu tenho consciência de que os casos em que trabalho são uma pequena franja ou até não são representativos da realidade da justiça portuguesa. Okay? Se calhar são já representativos de uma certa justiça, mas essa justiça penal, se quiser, é uma pequena parte daquilo que se passa nos nos nossos tribunais. Aquilo que eu vejo é que há muito preconceito, muito preconceito, não é só um preconceito ideológico ou social, também há, mas é um preconceito firmado também em alguma ausência de contacto com a realidade. Eu, particularmente, trabalho muito com empresas. E, portanto, quando estamos a falar de- do choque entre uma realidade de grande empresa versus a justiça penal ou contornacional, o que se vê é que há um grande desconhecimento da realidade. Um grande desconhecimento da realidade. E, portanto, esse é um aspecto da realidade do Ministério Público que eu noto nos casos em que trabalho, mais uma vez, é que alguma falta de mundo no sentido de contacto com a realidade. Ahm, mas também tem que pensar nas condições de trabalho do Ministério Público. Eu não sei, não tenho essa estatística, mas quantos processos é que o Ministério Público tem, um magistrado do Ministério Público trabalha em inquérito, tem a correr simultaneamente? Centenas, milhares. Que meios é que o Ministério Público tem para fazer a investigação? Obviamente que pode recorrer às polícias, como nós sabemos, mas meios mesmo. E a este propósito, quando vos esta história do cliente americano, um caso de corrupção que envolvia os Estados Unidos e, portanto, gerava grande preocupação nesse cliente por causa do Foreign Corrupt Practices Act, portanto, das repercussões ou da potencialidade do caso que se passou em Portugal poder ser julgado também nos Estados Unidos. Esse cliente estava muito preocupado com esse inquérito e acompanhava o processo connosco muito de perto. E há um dia que eu digo ao cliente: olha, o senhor procurador mudou, agora saiu do, da secção do DIAP onde estava, passou para o DCIAP, no caso, e mudou. E a primeira pergunta que o cliente faz, portanto, se quiserem, o General Counsel dessa empresa americana, me faz é: ele leva o staff dele. Vocês não imaginam o tempo que eu tive para explicar ao cliente que o procurador não tinha staff. Explicar, não tem staff. Há os funcionários, não é? Tem os funcionários. ah, e há o magistrado e pronto. Não há staff. Às vezes trabalham em equipa, vários magistrados, mas não havia propriamente um staff. E, portanto, eu diria que o Ministério Público ah, tem processos a mais para investigar. Enfim, é uma discussão, não tenho uma posição fechada sobre isso, é uma discussão de introdução de alguma mitigação ao princípio da legalidade com o princípio da oportunidade, é um caminho. Outro caminho seria reduzir o número de crimes, ou descriminalizar algumas condutas, porque é impossível. Não é? Impossível. Nós falamos sempre dos meios, os meios, os meios. Quando se vê em estatísticas, aparentemente os meios, em termos de quantidade, pelo menos, são os mesmos ou são equiparáveis a outros Estados europeus. Eu diria que é preciso repensar esse lado da justiça de uma forma bastante mais profunda, não só olhando às questões clássicas, discutir-se, devemos ter mais prescrição, menos prescrição, devemos olhar também a outros fatores, a gestão da justiça. Para mim,
faz-me alguma confusão que os funcionários judiciais ou do Ministério Público, que não haja uma requalificação desses funcionários, designadamente com a digitalização. Temos que repensar tudo isso. Agora, se eu sou crítico do Ministério Público, sou muito, mas com base naquilo que eu vejo, que é uma realidade necessariamente limitada. Felizmente, tenho grandes exemplos de trabalho, de colaboração, quer enquanto defesa, quer estando do lado do assistente com o Ministério Público. Temos ótimos magistrados, não é tudo mau, eu não alinho por esse discurso. Temos ótimos magistrados. Acho que o próprio sistema não está construído para que haja mais colaboração, mais flexibilidade. Dou-vos um exemplo. Muitas vezes é interessante, ou é, eu diria, imprescindível, que os advogados possam falar com o Ministério Público. Quer do lado, quando estamos a coadjuvar o Ministério Público enquanto assistentes, quer como defesas. Por exemplo, para evitar uma acusação, para conversar sobre uma eventual suspensão, sobre a aplicação de uma eventual suspensão revisória do processo. E depois temos, há senhores procuradores que nos recebem e que aceitam conversar, e há os senhores procuradores que dizem, não falam com advogados, como se falar com um advogado fosse alguma espécie de ilícito. E, portanto, há tudo. Eu acho que os problemas, se podemos falar em coisas mais concretas, dou-vos a minha opinião, mas acho que os problemas da justiça são muito mais profundos, muito mais culturais do que especificamente o Ministério Público, mas sou muito crítico. Sou muito crítico. Nos casos que conheço, vejo coisas, enfim, que muito injustas, além de muitas vezes tecnicamente erradas, são muito injustas. Vejo que se banalizou o recurso às escutas, vejo que não há ponderação nenhuma no princípio da proporcionalidade para fazer buscas. Muitas vezes podiam-se pedir os elementos às entidades buscadas com o mesmo resultado e lesando bastante menos, ou não lesando até os seus direitos fundamentais. Há uma mentalidade, instalou-se uma mentalidade num certo tipo de casos que não, acho que não, enfim, não ajuda a nossa justiça, não ajuda ao nosso Estado civilizacional, mas também me recuso a ter uma visão ou definitiva ou simplista do assunto. Não é? Há um Ministério Público. Agora, é tudo assim em Portugal. Agora aconteceram estes casos. O Ministério Público tem uma visão, o juiz de instrução tem uma visão, e está tudo mal no Ministério Público. Se calhar teve mal naquele caso. Se calhar teve mal naquele caso, mas para isso é que está lá o juiz de instrução, não é? Os checks and balances do nosso sistema são assim. Nós é que nos habituámos a tantas vezes, como vocês diziam há pouco, que o juiz de instrução confirmasse aquilo que o Ministério Público pedia ou promovia, que hoje em dia, quando o juiz de instrução faz uma coisa, às vezes até radicalmente oposta, ou a decisão vai num sentido radicalmente oposto à promoção do Ministério Público, nós achamos muito estranho. Mas não devia ser assim, não é? O Ministério Público tem um papel, o juiz de instrução criminal tem outro papel, e, portanto, acho natural. Não temos que ir. Podemos criticar o Ministério Público naquele caso, podemos conversar sobre a forma como a investigação criminal é feita, porque é que acontecem estas coisas, mas não é, de repente, fazer ruir todos os edifícios, percebem? Acho que temos que ponderar com mais calma algumas coisas. Temos que ter a percepção que, a maior parte das vezes que temos de ter estas discussões, estamos a falar só sobre uma pequena parte da justiça, porque a esta hora, enfim, hoje é domingo, menos provável. Mas amanhã de manhã alguém está a ser detido, que tinha que ser detido porque praticou um crime violento e não pode continuar em liberdade. Alguém amanhã está a ser condenado porque praticou um crime de violência doméstica e na pendência do processo tiveram de ser aplicadas medidas de coação. Portanto, nós, quando temos estas discussões, tipicamente só vemos uma parte da justiça. Agora, nessa parte da justiça, há muitas críticas a fazer, mas não são de agora. Claro. Tiago, e agora voltando um pouco atrás relativamente aos julgamentos em concreto, da sua experiência,
Qual é que foi o julgamento mais importante que já fez, em termos de relevo, mesmo em âmbito do esforço pessoal, socialmente, ou seja, que abarca todos estes pontos que sentiu que, ou seja, que era fundamental, era crucial? Olha, é difícil, felizmente já foram muitos, é difícil eleger assim, qual foi o mais importante ou o mais marcante. O primeiro julgamento que eu fiz, grande e mediático, à época, foi em 2004. Eu tinha a cédula há umas semanas. Começou em janeiro de 2004, salvo erro, se a memória não me falha, e eu tive a cédula em dezembro de 2003. E o processo chamava-se Douro Negro, era assim o nome do processo, tinha a ver com o julgamento de vários produtores de vinho do Porto. Um julgamento realizado em Lamego, num pavilhão, um mega processo, eu não sei quantos arguidos eram, mas eram, não sei se 200, envolvendo também as empresas, mas muitas dezenas de arguidos, dezenas de advogados, e aconteceu, o meu patrono representava um dos principais arguidos, e por razões que não vêm aqui ao caso, comecei eu a fazer o julgamento. Portanto, eu era o advogado mais novo, representava o primeiro arguido. Quando cheguei, ou quando esse julgamento se iniciou, deparei-me com um espetáculo incrível, polícias com metralhadoras à porta, como se estivéssemos a julgar um caso de terrorismo, as medidas de segurança claramente desproporcionais. O julgamento era realizado num pavilhão e havia aquecedores, também aqueles aquecedores de esplanada, aqueles cogumelos ligados dentro do pavilhão, portanto os advogados estavam a trabalhar em condições inimagináveis, e a mim marcou muito esse processo até chegar aí. Acompanhei de perto a vida do nosso cliente, mas marcou-me muito começar a fazer esse julgamento. Depois tivemos que abandonar a defesa, ou abandonámos a defesa, também não interessa as razões, mas ser o advogado mais novo num processo com dezenas ou centenas de arguidos, um tribunal coletivo, daqueles julgamentos que a zona destinada ao público estava cheia, marcou-me bastante, marcou-me bastante. Outros processos menos conhecidos marcaram-me bastante pela diferença. Pessoas injustamente acusadas de crimes. Me lembrar enfim, um julgamento, também um julgamento na Figueira da Foz, em que, relativo à construção de uma ponte, os nossos clientes eram, enfim, era a empresa e algumas das pessoas da minha empresa de construção tinha construído a ponte. Foi um julgamento que se realizou duas vezes, e das duas vezes conseguiu absolver os arguidos. E foi por trabalho, aí sim fizemos a diferença, por trabalho de facto por facto, prova por prova. Foi injustiça brutal para os nossos clientes, porque o julgamento foi anulado e repetido. Enfim, pese embora o resultado tivesse sido justo, o acórdão de facto tinha algumas deficiências, o primeiro acórdão. O julgamento foi repetido anos depois, já 2 ou 3 anos depois do primeiro julgamento. Os nossos clientes tiveram que voltar a sujeitar-se a esse julgamento, e posso dizer que o segundo julgamento ia dando um resultado diferente, só pelas dinâmicas próprias do segundo julgamento. Reparem, estar a inquirir as mesmas pessoas anos depois, conhecendo elas já as perguntas que íamos fazer, não é fácil. Não é fácil. Mas esse julgamento na Figueira da Foz também é público, também foi um julgamento que marcou muito. E depois, o julgamento também de um caso que teve a ver com a toupeira que houve num operador de comunicações móveis há muitos anos. Foi esse que me trouxe para a proteção de dados. Foi um caso que teve uma dimensão criminal e uma dimensão contornacional, que teve inquéritos na Assembleia da República. Esse também foi um caso marcante, e foi um julgamento marcante, sobretudo o processo contornacional, porque era a maior coima do mundo em matéria de dados pessoais antes do RGPD, né? Estamos a falar
o caso começou em 2011, o julgamento há de ter sido, já não sei, mas bastante antes da aplicação do famoso RGPD. Portanto, reduzir essa maior coima do mundo de 4 milhões e meio, acho eu, à data, para 100 mil euros ao fim. Não foi logo, não é? Foi para 600 mil, para 100 mil euros. Foi também um processo marcante e que me levou a desenvolver uma nova área de prática. E já que mencionou que que se enverdou para essa área de prática de proteção de dados, sabemos que no escritório, na sociedade, é coordenador também do Departamento de Data Protection. E, como sabemos, a União Europeia reconheceu a necessidade de proteção dos denunciantes, e o que levou à criação da Diretiva de Proteção dos Denunciantes, o RGPD, mas dos denunciantes e não de dados de data. E também foi transposta para o ordenamento jurídico português. Pode discorrer um pouco sobre a sua importância, as medidas que esta impõe e também como é que funciona na prática? Sim, repare, a proteção dos denunciantes enfim, eu diria que em termos sistémicos é um ganho, é mais uma peça legislativa da União Europeia que marca, se quiserem, ou que defende a cultura europeia. Como é que isto se processa na prática? Enfim, na prática, o que nós temos assistido é um aumento do número de denúncias de ilícitos, ou alegados ilícitos, para ser mais preciso, dentro das organizações, pelo menos daquelas que têm estas chamadas linhas de ética, e isso causa cada vez mais, suscita problemas interessantes, mas aquilo que tem conduzido é cada vez mais investigações internas, não é? Porque, reparem, nos dias de hoje, uma organização com uma certa dimensão, complexidade ou com uma certa exposição não pode estar sujeita a receber uma denúncia e não a investigar. Depois, o problema é saber se tem que investigar todas, se não investiga todas. É complicado, porque há denúncias, enfim, desde o assédio, denúncias completamente desrazoáveis. Imaginem, por exemplo, uma empresa receber uma denúncia de fora, porque, como sabem, algumas têm estes canais abertos para o público, não, vão além do cumprimento estrito das normas e têm estes canais abertos a todo o público, e uma empresa receber uma denúncia a dizer que alguns dos seus colaboradores, na sua vida privada, praticaram um dado crime. A empresa tem que investigar, não tem que investigar, deve ou não fazê-lo. Como é que se lida do ponto de vista da gestão de risco? Como é que uma organização lida com estas denúncias? Portanto, eu acho que acho que a proteção dos denunciantes é fundamental, é um marco civilizacional, se quiserem, também é um marco da cultura hoje em dia, mas suscita, enfim, reparem, temos que ter algum cuidado, senão às tantas estamos todos a perseguir uns aos outros, não é? Basta termos um diferente no local de trabalho e a seguir vai uma denúncia porque o nosso colega fez qualquer coisa de mal ou que nós inventámos um pretexto para denunciar. Mas, enfim, são os tempos que vivemos. Para nós, advogados, acho que advogados que trabalham nestas áreas, acho que é muito interessante porque estes trabalhos das investigações internas são trabalhos muito interessantes. Também suscitam problemas na área de dados pessoais, mas não só. Por exemplo, Mas o que é que fazem em concreto, Tiago? Só para perceber. o que é que fazemos em concreto? Exatamente. Investigações internas. O que é que são as investigações internas? Exatamente. Então, imaginem que uma organização, por via de um canal de denúncia ou não, mas acontece com cada vez mais frequência, é confrontado com um dado ilícito. Enfim, pode ser da mais variada natureza. Até pode ser ambiental, não é? Dizer, olha, a empresa está a poluir aqui ou lá, ou fulano A ou fulano B
enfim, de qualquer forma, o que é que se faz? Perante essa notícia do ilícito, e muitas vezes o que as organizações decidem fazer é investigar internamente, dentro dos limites da lei, ou seja, não posso fazer escutas, não é? E outras coisas não posso, muitas outras coisas não posso fazer, mas é investigar se aquela notícia do ilícito está ou não verificada. A mesma coisa serve para quando uma empresa, por exemplo, é confrontada com uma busca. Cada vez mais há uma busca, como sabem, na documentação que o buscado recebe, pode-se perceber alguma coisa, devia-se perceber mais em média, mas pode-se perceber alguma coisa que está a ser investigado, e muitas vezes as empresas o que fazem é antecipar, em vez de ficarem à espera, sentadas à espera de uma acusação que pode acontecer anos depois, ou de uma notificação para algum dos seus administradores ou colaboradores prestar declarações, a empresa antecipa, com base naquilo que conhece, antecipa esses momentos e investiga a existência ou não existência desses ilícitos, sempre dentro, obviamente, dentro da lei, faz entrevistas, é um dos recursos que se utilizam mais, é, perante a notícia de um ilícito, fazerem-se entrevistas com as pessoas que possam ajudar a esclarecer e depois produz um resultado, pode ser um relatório escrito ou não, mas há um resultado dessa investigação interna que o top management, normalmente essas organizações, hum, tem depois de, desculpem a expressão, digerir e verificar se há necessidade, por exemplo, de apresentar uma denúncia criminal, se há necessidade de alterar comportamentos na organização, procedimentos, regras, ou se há motivos, por exemplo, para haver um processo disciplinar. Enfim, o outcome dessas investigações normalmente já não é delineado por nós, pode ser apoiado, podemos coadjuvar também nisso, mas essencialmente quando se faz uma investigação interna está-se a tentar de uma forma imparcial apurar um conjunto de factos relacionados com a notícia de um ilícito. É algo, nas últimas reformas do processo penal, podemos ter ido mais de longe, porque muitas vezes o resultado destas investigações, imagina, se elas forem realizadas com um determinado conjunto de garantias, de imparcialidade, de qualidade, o resultado destas investigações poderiam, por exemplo, constituir prova para o Ministério Público. Podíamos ter ido um bocadinho mais além, talvez aí, mas enfim, ainda temos muito para fazer. Por exemplo, a empresa faz uma busca. O Ministério Público faz uma busca a uma empresa. Se calhar a empresa já sabe tem muito mais recursos do que o Ministério Público para procurar, selecionar a informação. As empresas hoje em dia não têm, enfim, a maior parte das grandes empresas não têm interesse nenhum em ocultar, em esconder, têm interesse em, se confrontada com o ilícito ou com a notícia do ilícito, investigar e saber se de facto há matéria para considerar que o mesmo foi verificado, e depois aprender com isso e alterar procedimentos. Pelo menos é esse o tipo de casos em que tenho trabalhado. E, portanto, o Ministério Público, em certo tipo de casos, podia recorrer muito mais, podia haver mais colaboração, às vezes até com os visados. Uh, Ainda não está totalmente expresso na lei, mas já há procuradores que entendem que o princípio da colaboração pode ir mais longe, não é? Portanto, pedem-nos informação, ou pedem informação às empresas, eu digo que empresas, enfim, é onde o problema se põe, com mais pertinência, e essa informação já é trabalhada antes de chegar ao Ministério Público, já há seleção, por exemplo, já se analisaram milhares de documentos para entregar só meia dúzia, que são aqueles que o Ministério Público pretende, por exemplo. Tiago, e desculpa, mas com este regime de proteção dos denunciantes, podemos dizer que há um certo tipo de delação premiada? Ou seja, ou não se verifica. Assim, nós não fomos tão longe quanto isso. Como sabem, noutros ordenamentos há de facto prémios para os, Claro, claro.
para os denunciantes. Não, é como em tudo. Tem mais que ver com o uso, com a prática que as pessoas façam dos instrumentos do que com a sua bondade à partida. Como eu dizia, são instrumentos que hoje em dia são marcos da nossa cultura, da cultura atual, dos tempos que vivemos. A verdade é que podem ser instrumentos mal utilizados, não é? Podem ser instrumentos utilizados internamente para prejudicar uma dada pessoa, por exemplo. Há que, depois nessas investigações que se façam, a seguir às denúncias, há que tentar apurar a realidade, ou chegar à realidade para tentar perceber se de facto, por exemplo, a ferramenta não está a ser utilizada num contexto de conflito laboral. Mas isso também existe. Enfim, tal como existem as denúncias anónimas para o Ministério Público, com factos, às vezes, que não têm sentido nenhum, mas que podem destruir vidas de pessoas. Há casos assim. Até tive um caso em que alguém foi alvo de buscas, o processo foi mediatizado, portanto, essa pessoa, enfim, teve que sair do organismo público com o qual colaborava, na sequência dessas notícias, não conseguiu arranjar emprego. 3 anos depois, finalmente foi chamado ao interrogatório na Polícia Judiciária e, quando percebemos, era uma denúncia anónima de um colaborador que tinha sido dispensado, uma denúncia sem sentido, mas essa pessoa, o nosso cliente, ficou com a vida bastante prejudicada. Felizmente, depois o processo foi arquivado, o Ministério Público teve o bom senso de perceber que não havia provas. Mas, entretanto, a vida dele, lá está, buscas mediatizadas. Portanto, o denunciante conseguiu, em parte, o que queria, que era prejudicar ou vingar-se do nosso cliente e de outras pessoas. Mas isso acontece dentro das empresas, ou pode acontecer dentro das empresas com esta proteção aos denunciantes, como já acontecia e pode acontecer fora das empresas, com a proteção que é conferida pelo facto de as denúncias anónimas serem denúncias potencialmente válidas para efeitos de perseguição criminal. E sim, e também, se não me recordo, se bem me recordo, acho que também havia um período inicial no âmbito desses regimes para a designação de um responsável pelo cumprimento normativo e as alterações dos códigos de ética, os códigos de Uhum. conduta, também a criação de um canal para É. efetuar É o canal de denúncia, não é? Das regras sim, do canal de denúncia, a proteção da identidade do denunciante, mas é isso que está a ser feito, é isso que acontece em muitas organizações hoje em dia, já em Portugal. Isto é sim. uma coisa que os Estados Unidos já tinha tração há muito tempo, e agora, por via também desta legislação, algumas empresas em Portugal já tinham estes canais de denúncia. Também tem. Enfim, há sempre. O que eu ia dizer? Há sempre excesso, não é? Ou seja, este tipo de proteção é dado a uma utilização excessiva, mas como em qualquer revolução há excessos. Aqui a revolução é dotar as organizações de instrumentos através dos quais é possível denunciar o ilícito. Isto é um, um instrumento que se enquadra num pacote muito mais vasto de instrumentos legais e não só, que visam prevenir o ilícito, designadamente, para aquilo que é mais mediático, também o ilícito relacionado com a corrupção. E Agora, ainda sim. diga. Não, pode Força. continuar. Não, um aspecto só a dar-vos nota, que é um aspecto que eu acho bastante relevante, é que eu desconfio que este tipo de instrumentos vai permitir investigar um tipo de crimes, não é nada novo, que é a corrupção no setor privado, porque é algo que em Portugal ainda há pouco, já começou a aparecer, mas ainda há pouco, temos poucas notícias
o Ministério Público investiga corrupção no setor privado, mas o tipo criminal existe e, como cidadão, acho que é um crime que importa combater. Este tipo de linhas de denúncia, ainda não tenho tido notícia na minha prática de estar a servir para aumentar o número de investigações por esse tipo de crime, mas serve outros propósitos e às vezes é utilizado com excesso, mas isso é como tudo. Pois, e ainda no seguimento disto, eu gostava de saber, no Código de Processo Penal, estabelece como uma obrigação dos funcionários públicos efetuarem a denúncia de algum facto que possa constituir crime. No âmbito destes regimes, estes responsáveis pelas averiguações internas têm a obrigação de denunciar às autoridades judiciárias esses factos? Claro, as regras de denúncia, as regras de denúncia são as regras do Código de Processo Penal, não é? O que pode acontecer é, por exemplo, em matéria específica de compliance, de branqueamento de capitais, por exemplo, haver a obrigação de comunicação às autoridades. As regras de denúncia mantêm-se as regras do, do processo penal. O que acontece é que as organizações, quando confrontadas repare que os ilícitos podem ser ilícitos criminais, não é? Ou seja, estes canais de denúncia não servem apenas o propósito de investigar o ilícito criminal, pode ser um ilícito laboral, por exemplo, não é? Uh, o assédio pode não estar ainda num plano criminal e estar num plano laboral, ou se quiser até num plano civil. Agora, uh, fora estes regimes de denúncia do branqueamento de capitais ou de comunicação, as regras da denúncia no setor privado, enfim, são aquelas que nós já conhecemos do processo penal. E considera que este é um regime. O processo penal, sabemos, temos o princípio da presunção de inocência do cidadão que é constituído arguido e, portanto, a Uhum. presunção do arguido, que, portanto, é objeto, é sujeito, numa compreensão mais atual do projeto e, portanto, tem um estatuto próprio. Uh, Considera que essas averiguações internas são menos garantistas do que o próprio processo penal? Muito obrigado, Rita. Uma questão muito interessante. Enfim, eu acho que há guidelines internacionais sobre a forma como essas investigações devem ser conduzidas. Essas investigações, a diferença relativamente ao processo penal ou ao processo disciplinar, por exemplo, é que essas investigações não produzem um resultado imediato ou não deverão produzir um resultado imediato na esfera do visado. Portanto, quando se está a investigar o ilícito, não se está à procura de julgar, se quiser, de reunir indícios relativamente ao visado. Está-se, da perspectiva da organização, a tentar apurar se houve um ilícito que ocorreu no seio da organização e depois, numa segunda fase, quais é que serão as consequências do ilícito caso ele esteja verificado. A consequência pode ser só, por exemplo, apurar que há notícia da prática de um ilícito criminal e depois a empresa pode decidir ou não comunicar esse ilícito criminal, seja através de uma denúncia ou de uma queixa, consoante o tipo de crime que esteja em causa. Pode ser também adquirir a notícia de um ilícito disciplinar. E aí, enfim, aplicar-se-ão as regras dos processos disciplinares. Portanto, eu diria que este tipo de investigações, muitas vezes na sequência destes canais de denúncia, não são necessariamente menos garantistas para os visados, mas porque elas não são dirigidas a uma responsabilização do agente. Elas são essencialmente dirigidas a apurar os factos e estabelecer consequências para a organização. Portanto, não terminam, ou se quiserem, não podem ir além disto, não é? E, portanto,
e tem que respeitar uma série de limites que correm direto ou indiretamente de diversos preceitos legais. Porquê é que eu digo direto ou indiretamente? Repare, eu não posso fazer escutas, há vários, relativamente ao acesso ao correio eletrónico, por exemplo, há vários planos legais que se cruzam, ao plano criminal, ao plano da proteção de dados, ao plano laboral, há regras para poder aceder ao correio eletrónico de um colaborador, ainda que seja correio eletrónico profissional. Portanto, estas investigações são realizadas, enfim, tipicamente não são muito ou nada intrusivas, porque, enfim, são realizadas, as pessoas são ouvidas num espírito de colaboração e liberdade. Muitas vezes os visados não sequer são confrontados com a investigação. Há um problema engraçado que eu e os colegas já discutimos, é quando a investigação interna, quando é ouvido na investigação interna uma pessoa que possa ter participado num alegado ilícito. Essa pessoa tem o direito ou não tem o direito a saber que está a ser conduzida esta investigação para apurar um conjunto de factos em que ela própria teve intervenção e depois pode resultar na tal notícia do ilícito disciplinar ou até na notícia de um crime. É uma questão interessante, mas é uma questão interessante para a qual eu não, enfim, a minha veia de advogado de processos sancionatórios leva-me a considerar, se eu estou a investigar, apesar da investigação ser puramente privada e não ter consequências diretas, acho que temos que nos guiar para alguns princípios de fair trial, se quiserem, e acho que não podemos estar a fazer entrevistas a pessoas, ou não devemos fazer entrevistas a pessoas que possam ter participado no tal ilícito sem explicar-nos o que é que estamos a investigar. Mas é uma questão que ainda não tenho, para mim, fechada, nem ainda vi nada escrito sobre isso. E na sua experiência já viu alguns colaboradores a não aceitar ter entrevista, ou isso nunca aconteceu? Por Sim, sentirem. Acontece, sim, ok. Ok, sim. ok. Depois, como é que a própria entidade gera? Pois. Mas acredito Lá que está. seja complexo. Lá está. É de facto uma área onde poderia existir alguma regulamentação legal e uma área em que, por exemplo, a investigação criminal e a investigação interna podiam colaborar. Se houver uma investigação interna feita de acordo com determinadas regras, fará ou não fará sentido que essa prova tenha validade ou que possa ser utilizada? É uma questão, eu acho que mais tarde ou mais cedo o legislador vai ser chamado a pronunciar sobre ela ou pensar sobre ela, porque não faz sentido em certo tipo de casos de grande complexidade técnica não jurídica, no sentido empresarial do termo, fazerem-se investigações muito ricas no foro interno e depois as investigações do Ministério Público, por falta de meios, por falta de conhecimento da realidade, da tal realidade técnica, de um dado setor de atividade, não faz sentido que não possa existir uma relação maior entre o público e o privado, ou a perseguição sancionatória, viver mais de uma colaboração em certo tipo de casos entre público e privado. Tiago, e agora, ainda neste âmbito da questão dos dados e da tecnologia, digamos assim, mais na tecnologia, gostaria de saber a sua perspectiva e perceber se considera se considera que a inteligência artificial irá ser utilizada nas investigações criminais e quais os riscos adjacentes, ou seja, para a proteção dos direitos, os direitos dos Ah, arguidos, os direitos. bom, Sim. enfim, nós agora isto depende do conceito de inteligência artificial. Atenção, se estivermos a falar de inteligência artificial ou se começarmos a pensar em séries tipo Black Mirror ou em filmes desse género, os problemas são uns, mas hoje em dia já é utilizada a inteligência artificial. Enfim, voltamos aqui ao problema do conceito, não é? O que é inteligência artificial? Mas tanto nós como o Ministério Público,
recorremos a ferramentas ditas de inteligência artificial, né? Ferramentas de forensics, ferramentas de seleção de informação, por exemplo. O Ministério Público apreende, numa busca, apreende vários gigabytes de informação, vários gigas de e-mails, por hipótese. E vai utilizar uma ferramenta para selecionar. É impossível pensar que vamos ter procuradores ou polícias a analisar toda essa informação uma a uma. Às vezes parece, pelo tempo que demoram as investigações, não é? Mas não é por isso, seguramente. Mas há o recurso de ferramentas que possam, não é só uma ferramenta de gestão documental, se quiserem, mas é uma ferramenta que, à medida em que vai selecionando os casos, vai aprendendo. Esse tipo de ferramentas, creio, não quero estar a jurar, não sou do Ministério Público, creio que já é utilizada pelo Ministério Público hoje em dia e também já é utilizado pelas defesas hoje em dia. Bom, ou por algumas defesas, para ser mais correto. Esse tipo de ferramentas acho que é extremamente útil de um lado e do outro. E enquanto o acesso a esse tipo de ferramentas se puder fazer de um lado e do outro, está tudo bem. O problema que isso levanta é, por exemplo, o Ministério Público vai acusar um conjunto de pessoas com base num manancial brutal de informação e essas pessoas não têm acesso a esse tipo de ferramentas para se defender. A mesma coisa com as escutas. Imaginem. O Ministério Público, como sabem, seleciona as escutas que entendem serem relevantes. Não é? Mas teve um conjunto de OPCs que estiveram a fazer essa seleção previamente. Não é? Não foi o GI que teve a ouvir as buscas todas e a selecionar. O mesmo problema se põe, e agora a defesa. Será que não há conversas que infirmam os indícios que estão suportados nas tais escutas selecionadas do Ministério Público? As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a defesa a encontrar essas conversas, como podem ajudar a defesa a encontrar e-mails. A questão que se põe é do acesso equitativo a esse tipo de ferramentas. Se for um arguido sem posses, não é? Enfim, ou com posses limitadas, com rendimentos limitados, não posso recorrer a uma defesa que utilize esse tipo de ferramentas. E, portanto, estou a ser prejudicado face ao Ministério Público, face ao Estado, que tem muito mais poder. Este problema não se põe só na inteligência artificial que nós imaginamos que vai acontecer daqui a uns anos, um bocado derivada da ficção científica. Põe-se atualmente, não é? Se o Ministério Público recorre a ferramentas, não sei, mas julgo que sim. Se recorre, num dado caso, a um determinado tipo de ferramentas para filtrar vários gigabytes de informação e selecionar aqueles que suportam os seus indícios, já há um problema de acesso à justiça se os arguidos não tiverem possibilidades até económicas ou tecnológicas, se quiserem, para utilizar o mesmo tipo de ferramentas. Enfim, mas eu diria, Luís, a questão é muito interessante, já hoje se pode pôr, mas eu diria que estamos tão longe de chegar a este nível de discussão de paridade entre a defesa e a acusação, que temos muitos outros temas para resolver antes. Outro tipo de inteligência artificial, na investigação criminal, enfim, pode levar-nos a pensar se alguns princípios estruturantes do processo penal não estão a ser postos em causa, se as garantias de defesa não são postas em causa, mas eu diria que, sobretudo, para um certo tipo de criminalidade, para a criminalidade económica ou financeira, com prova muito extensa, tipicamente prova digital muito extensa, acho que o essencial é perguntar-nos se há igualdades de recursos a ferramentas tecnológicas entre acusação e defesa. Enquanto houver, também não se põe. Outro tipo de ficção científica, temos que ir vendo. Pois, porque nesse âmbito eu vi naquela organização Fair Trials que havia uma discussão
eles publicaram um artigo que havia uma discussão na União Europeia sobre a aprovação de uma ferramenta de inteligência artificial que Predictive Policing e Crime Prediction, por isso com base com certos aspectos sociais, étnicos. Crime predicting é absolutamente contrário Pois claro, sim, 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 sim. não é, aos princípios do Estado. Se utilizado numa lógica de prevenção, que não é uma lógica que em Portugal enfim, seja muito caro ao nosso processo penal, não é? Nós, tipicamente, a investigação criminal começa com a notícia do ilícito, não é antes do ilícito ocorrer. Agora, o crime predicting, se utilizado fora do processo penal para outros fins, acho que levanta inúmeros temas, não é? Mas Sim, sim. agora vou limitar a vida deste cidadão, porque aqui, de acordo com o meu algoritmo, este cidadão tem mais probabilidade de cometer um crime do que o cidadão ao lado. Enfim, não quer viver nesse tempo, Sim, sim, espero sim. nunca viver nesse tempo. Eles repudiavam por completo esta e depois foi chumbado parcialmente na comissão, mas No sim, processo penal, esse tipo de ferramentas acho que é completamente antagónico com os princípios do, do Estado de Direito Democrático e de um processo penal justo. sim, Agora, há ferramentas assemelha-se, ditas de inteligência artificial que podem ser úteis e podem ser claro, úteis às defesas. claro. Nós utilizamos algumas, não estão ainda nessa inteligência artificial preditiva de comportamentos, mas já são ferramentas que aprendem com os nossos inputs Claro. e são úteis, extremamente úteis. Eu sou muito fã, atenção, eu sou muito fã, já há muitos anos, por exemplo, que com muita frequência levo um projetor para o tribunal, acompanho as minhas alegações de projeção de PowerPoints, de prova. Hoje em dia também já existe algum tipo de processo, o próprio tribunal faz isso, mas em muitos outros não faz. Acho que isso é fundamental, utilizar a tecnologia, ferramentas, estas ainda são tecnologias, enfim, relativamente ultrapassadas, mas acho que é fundamental comunicar com os tribunais de outra forma. Agora, esse outro tipo de ferramentas, Sim, pois. espero não estar cá para ver. Não acredito que não esteja. Acho que ainda vai haver uma a inteligência artificial, acho que vai ser cada vez mais utilizada e depois mesmo na justiça, de vários modos. Eh, Mas pode ser muito útil, por exemplo, para aferir padrões de normalidade. Desculpem, estou-me a lembrar de um caso agora recente. O Ministério Público diz que uma determinada realidade é estranha. Isto ouve-se muito. Isto é estranho, é estranho. Pronto. Se eu tiver um motor de busca que consiga analisar a informação que existe na internet e ajudar a demonstrar que uma determinada realidade, não interessa, um determinado facto é relativamente banal, se eu fizer isto com recurso até à inteligência artificial, a tecnologia de inteligência artificial, isso pode ser extremamente útil, por exemplo, para a defesa e para desmistificar o estranho ou fora do comum. Lembrando-me ainda do início da nossa conversa, as regras de experiência comum. Se acontece A, então A implica B. Pronto, é isto. Se calhar há ferramentas que nos ajudam a demonstrar se acontece A, nem sempre acontece B. Enfim, mas isso era toda uma outra conversa sobre a qualidade da prova no nosso processo penal. Tiago, e agora gostaria, sair um bocadinho destes temas da tecnologia, mesmo do direito em si, queria que nos desse o seu input sobre quais as qualidades eh, que acredita serem essenciais para um advogado no direito penal ser bem-sucedido. Além da coragem, coragem já acho que deu-nos já a entender que é Pronto, um não. fundamental. Eu diria que a coragem, obviamente, até porque nós também somos alvo de pressões e nem sempre é fácil, mas eu diria uma capacidade de entender os outros, de olhar para os outros, de perceber, se quiserem, a natureza humana, a capacidade de não julgar ou ter cuidado nos pré-julgamentos. Nós,
nós também somos humanos, não é? Criticamos muitas vezes o preconceito que existe na decisão judicial, no Ministério Público. Agora estou a falar do caso português em particular. Também nós temos que fazer um esforço para nos distanciarmos e termos menos preconceitos. E isso passa muito por, enfim, pela curiosidade, por ler. Eu costumo dizer muito hoje, por ter experiências. Eu costumo dizer a advogados mais novos, quando me perguntam, às vezes mesmo quando não me perguntam, é muito importante ter mundo, ter vida, ser capaz de perceber a natureza humana. Isto é fundamental, não só para nós não nos distanciarmos dos casos e não julgarmos os nossos clientes, ok, por um lado, mas também é fundamental para perceber, por exemplo, que aquela é a última pergunta que eu fiz àquela testemunha. Eu não posso ir além, está perfeito até aqui, está ótimo, mas se eu insisto em fazer mais perguntas, em todas as perguntas que eu teria, eu sei que a coisa vai começar a correr mal. Eu devo parar aqui, porque a seguir, provavelmente a testemunha vai-me dizer algo que não interessa ao meu caso. E, portanto, esta capacidade de ler as pessoas, de ler a dinâmica do próprio processo, do próprio julgamento, é fundamental. E isto só se consegue com um mundo, com vida, com experiência de vida, com fazer coisas, às vezes mais até do que o direito, interessa viajar, ler, fazer coisas, ter experiências, porque essas experiências vão ser essenciais na forma como nós, como nós exercemos a nossa profissão. E agora, se pudesse voltar atrás e Sim. falar consigo mesmo, quais são os conselhos que daria? Ao início da profissão? Ao início da profissão, sim. E não pode dizer para sair da advocacia, não, isso não. Não, não, não. Não, isso não diria, isso não diria. Para sair, não. Gosto muito da profissão. E a profissão é muito rica. Sabem que a maior riqueza da nossa profissão é, para mim, ou daquilo que eu faço, nunca é igual. É claro que há certos padrões daquilo que nós fazemos, mas nunca é igual. Os problemas nunca são iguais, os processos nunca são iguais. E isso é muito rico. Um dia estamos a ir ao interior de uma mina porque o nosso processo envolve um acidente que ocorreu não sei quantos metros abaixo do chão. No outro dia estamos a inspecionar um avião porque o nosso trabalho envolve um avião. No outro dia estamos a aprender o que é um equity swap porque o nosso processo envolveu. Essa é a riqueza. É que eu diria o Tiago estava a começar, talvez dissesse para estar tranquilo que ia correr bem. Tinha certos pontos para trabalhar um bocadinho menos, em certas fases da carreira, para trabalhar um bocadinho menos e viver um bocadinho mais. Acho que esse é um problema, não é? Saber um bocadinho como conciliar, ainda por cima no início da carreira, que uma pessoa quer dar tudo e quer trabalhar o máximo que conseguir, não é? E acho que esse Mas como não tenho grandes arrependimentos, também não tenho grandes conselhos a dar ao Tiago, ao Tiago, jovem advogado. Só que este está tranquilo, vai correr bem. isso é importante. Bem, e para fechar com chave de ouro, gostaria de fazer uma última questão. Tiago, se pudesse mudar algo no funcionamento dos tribunais ou no próprio processo penal, o que é que mudaria? Chegou a falar até na mitigação do princípio da legalidade e uma certa abertura ao princípio da oportunidade. Qual seria o aspecto a mudar? Olha, se eu pudesse mudar, não sei como, mas eu vou dizer o que é que eu gostava de mudar. Eu gostava que a importância dos direitos processuais fundamentais fosse melhor percebida, quer pelos magistrados do Ministério Público, quer pelos magistrados judiciais. Ou seja, recordar-nos todos, enfim, para nós advogados de defesa isto é muito, está-nos muito à flor da pele, está muito presente na nossa vida, mas recordar-nos todos de que a verdade material não é um valor absoluto. A justiça material não é um valor absoluto. O poder do juiz, que é algo
que eu não sei se, com todo o respeito, se muitos juízes ainda pensam sobre isto, no seu dia a dia. O poder do juiz advém da lei e da fundamentação das suas decisões. Ao advir da lei, implica que os processos sejam, as decisões sejam tomadas, os processos sejam decididos, de acordo com o conjunto de regras democráticas que foram previamente estabelecidas. Pronto. E essas regras, às vezes, implicam absolver pessoas que, na cabeça dos senhores juízes, são culpadas. E aquilo a que nós temos assistido, ou que eu tenho assistido, pelo menos é a minha visão das coisas, é que muitas vezes essas regras, como eu já usei a expressão, vou utilizá-la outra vez, essas regras são marteladas para chegar a um dado resultado. E, portanto, se eu pudesse mudar só uma coisa, não é? Senão não estávamos aqui a falar uma semana. Mas se eu tivesse uma varinha mágica para mudar uma coisa, não sei se era no SES que eu mudava, ou se era alguns, era relembrar o valor do processo, de um processo democrático. Não é de qualquer processo, porque no regime nazi também havia processo penal, não é? Só que o processo não era estruturalmente justo, ou não era, não foi criado para produzir um resultado justo. E produzir um resultado justo, muitas vezes, afasta-nos daquilo que foi a realidade. Mas antes, este resultado justo, ou se quiserem, de uma justiça adjetiva ou formal, estar impecável o procedimento e absolver alguns culpados, do que o seu contrário, do que por querer fazer a justiça material sempre começar a aliviar a nossa atenção e o nosso respeito pelas regras que previamente e anteriormente foram democraticamente estabelecidas. Portanto, se eu pudesse mudar, mudava isso. Gostava mais de ver isto. Eu acho curioso de ser esta crítica, não de um ponto de vista da lei objetivamente, digamos, Uhum. existente, mas sim dos próprios processos psicológicos e até, digamos, sociológicos do funcionamento da mente dos Sim, magistrados. E, portanto, achei bastante sim. curioso a incidência desta crítica mais na mentalidade do que propriamente na lei stricto sensu. E agora só nos resta agradecer-lhe imensamente pela disponibilidade, pela partilha, uma conversa bastante rica, abordámos diversos tópicos, sendo que o tópico, digamos, mais próprio desta conversa foi a proteção de dados, portanto, uma temática que até agora foi menos explorada com os anteriores convidados. Portanto, espero que os nossos e as nossas ouvintes tenham gostado e que já tenham votado a estas horas, num domingo, e reiterar o nosso agradecimento ao Tiago Félix da Costa pela rica partilha. Eu é que agradeço. Muito obrigado.